Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa infinita misericórdia, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, povo de Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo pelos séculos dos séculos sem fim. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos entrarmos em um relato muito gratificante para nós, povo católico, pois o povo católico deveria obter informações a respeito de sua fé, a respeito daquilo que ele professa, daquilo que ele acredita. Nós vivemos num mundo aonde que nós estamos lutando no mundo espiritual e no mundo físico, um mundo aonde cada dia, cada momento surge uma religião nova, dominada, nomes que se diz cristã. Então, hoje, o mundo se acostuma muito fácil com estas palavras. Se abriu outra igreja, dá-se o nome Igreja Cristã, Igreja de Cristo e diversos outros nomes que se dão às religiões que se abrem a cada instante, a cada momento, a cada hora, a cada segundo. Amados, vamos aqui atentarmos na palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós bem sabemos que o mundo que nós estamos vivendo da religião, você pode observar que infelizmente a religião virou um comércio, menos a igreja una, apostólica, católica, romana. Demais religiões, você vê um comércio tremendo, aonde que fazem ameaça, aonde que amaldiçoa aqueles que participam, se não dá dízimo, se não dá oferta, se não fazer voto, e aqueles que muitas vezes estão no púlpito, fica ameaçando aqueles que participam da assembleia, que se dá o nome povo de Deus. Muitas vezes o ser humano, ao invés de ficar em paz consigo, em paz com Deus, ele vive debaixo de tormentos. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Pois as leituras que nós vamos hoje proferir, nós vemos que na cabeça de muitos ainda é um enigma. Na cabeça de muitos ainda ficam sem resposta, ficam sem saber o que dizer, ficam sem saber o que falar. Você pode observar e entender que nós ouvimos diversas vezes, se você conversa com uma pessoa não católica, quando se dá o nome evangélicos, que o verdadeiro nome na Constituição do Brasil não é evangélico, se dá o nome protestantismo. Aí eu quero adentrar com vocês aqui o que o mal, por agilidade do mal, como nos diz o próprio Senhor Jesus, naquela discussão entre despedir o funcionário que administrava a empresa, ele com astúcia foi nos devedores e diminuiu a conta para ele receber a conta do patrão dele, e ele dizendo que ainda era funcionário, só que ele estava despedido. Então, para dar o golpe no patrão, e Jesus disse que os filhos das trevas usa de agitação, de artimanha, para confundir os filhos da luz. Que os filhos da luz somos nós, que nós gostamos da honestidade, nós gostamos do verdadeiro, nós gostamos de ser sincero. Mas na onde que eu quero adentrar com você? Se você pega a Bíblia no livro do Êxodo,
Se você está com a Bíblia, vamos tomar de partida o livro do Êxodo, que é um trecho aonde que os nossos irmãos separados, como a igreja profere e diz, usam de partida para atacar o povo apostólico romano, que somos nós, logicamente, povo de Deus. Se você pega ali a Bíblia, no capítulo 20, a partir do versículo 1, Deuteronômio 20, versos 1. Então Deus pronunciou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa de servidão. Não terá outros deuses diante de minha face. Não terá o que diante da face do Senhor? Outros deuses. A palavra, o intuito que eu quero que você grava no coração é esta palavra: o que? Deuses. A Igreja Católica Apostólica Romana, tanto nos concílios Vaticano, tanto dentro do catecismo da Igreja Católica, em todos os escritos da Igreja Católica, você nunca vai achar um escrito dizendo que Nossa Senhora é uma deusa, que os santos são deuses. Você não encontrará esses escritos. Você encontrará escrito de pessoas que foram temente ao Senhor, que viveram assim o exemplo de Cristo, como Paulo diz: vós que ressuscitastes do Senhor, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E nós, seguindo o exemplo dos apóstolos, dos santos, daqueles que morreram pela igreja, derramaram o teu sangue, se você tem uma imagem dessa na sua casa, ela não é constituída deuses, é uma imagem sagrada de uma recordação de alguém que se passou na terra e que você procura seguir o exemplo. Só que nenhuma conversa com uma pessoa protestante, o tal dos evangélicos, a argumentação que você não deve ter imagem nenhuma, pois lá está escrito assim: não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima no céu, embaixo na terra, sobre a terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas. Entenda aqui: eu me prostro diante de uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Eu estou idolatrando ela? Eu estou colocando ela como deusa? Não, de forma alguma. Um respeito, uma veneração, não da deusa, como dizem por aí, que nós adoramos a imagem quando se prostramos diante dela. De forma alguma. Traga teu pensamento aqui agora. Preste muita atenção nisto. Ali no livro de Números, se você pega lá o livro de Números, no capítulo 24, eu quero que você tenha ideias claras e limpas sobre o catolicismo. O que é ser um católico, o que é ter uma imagem, distinguir uma imagem da outra. Que muitos católicos não têm o conhecimento da Bíblia, segundo a palavra de Deus. Em Números capítulo 21, diz assim, ouve bem essas palavras. Em Números capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: o rei cananeu Arade, que habitava no Negebe, soube que Israel avançava pelo caminho de Atarim, atacou e levou algum deles prisioneiros. Então Israel fez ao Senhor estes votos: se me entregardes nas mãos esse povo, voltarei à sua cidade ao interdito. O Senhor ouviu os rogos de Israel e entregou-lhes os cananeus, que foram voltados ao interdito juntamente com a sua cidade. Deus, se assim, esse lugar melhor, o nome de Hermon. O povo começou então a murmurar contra Deus, porque estavam perecendo. Começou a questionar, porque eles serviam o Deus do céu e queria que Deus o protegesse em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em todos os caminhos. O que acontece hoje? O povo murmura, critica, fala mal, passam o que passam por esses pelejos que está acontecendo no mundo, e depois quer colocar a culpa em Deus. E os incrédulos, os arrogantes, as pessoas que não acreditam em Deus, dizem assim: se Deus existisse, não existia tanta miséria. Se
Se Deus existisse, não existia tantas pessoas passando fome no mundo, tanta desgraça. Mas pela desobediência deles, pelo coração endurecido deles, por voltar-se a costa para o Senhor, eles fizeram o quê? Adoraram falsos deuses. Ali no versículo 4 diz assim: partiram do Monte Or na direção do Mar Vermelho para contornar-se a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a fazer o quê? Murmurar contra Deus. Olha tanto de povo cabeça dura que existe no planeta Terra. Não se santificam, não se esforçam, não buscam, não ficam com uma meta na fé. Muitos dizem assim: eu vou alcançar aquela promoção no trabalho, eu vou ser um gerente, eu vou ser um encarregado, uma encarregada. Não, eu vou ser mais esforçado para me ser beneficiado no final do mês, eu vou querer ganhar mais. Então as pessoas dão o teu máximo, faz o máximo possível para ser reconhecido diante de um patrão, diante de um encarregado, para ser beneficiado, para ser promovido em alguma coisa, ou para ter um ganho a mais no final do mês. Mas você não vê pessoas com tudo, indo para cima. Não, eu vou buscar a bênção, eu vou buscar a graça. Uma coisa eu digo para você: o que será de uma sociedade como essa que nós estamos vivendo hoje? O que será? É simples, meus amados irmãos e irmãs, é muito simples. Eu digo para vocês: glória a Deus por tudo, porque o Senhor é fiel. Permanecer na presença do Senhor e ser fiel a Ele, e Ele derramará bênção, graça e misericórdia sobre a tua casa, sobre a tua família, pela tua fidelidade diante dEle. Mas não faz como o povo de Israel naquela época, que desanimou no meio do caminho, dizendo assim: está acontecendo mais nada, eu não vejo nada, nada muda, está tudo a mesma coisa. Então o povo desanima e para no meio do caminho e começa a murmurar contra Deus. E então Deus, o que Deus fez? Ali no versículo 5, eu vou repetir de novo: mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, porque disse a eles: nos tiraste do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água, estamos aqui enfadigados desse miserável alimento. Chamou o pão, o maná que descia do céu, de miserável. O povo estava revoltado. E então o que? Versículo 6: e então o Senhor enviou contra o povo o que? Serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. Aqui que eu quero entrar com você nesse detalhe. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga o Senhor que afasta de nós essa serpente. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: fazer para ti uma serpente ardente, e mete-a sobre um poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela será o que? Salvo. O que Deus falou para Moisés fazer? Uma serpente. Serpente, segundo a Bíblia, é a imagem de Satanás, que Satanás usa da serpente para enganar Eva e Adão. E Deus pega da serpente de bronze para colocar num poste. O povo estava todo mordido. Quando você é mordido, quando você está com a perna doendo, o que você faz? Ou você senta ou você ajoelha. Sim ou não? Está lá com o pé torcido, a serpente mordisca nela, e eles caíam por terra, ficavam prostrados. Eles estavam prostrados diante de uma imagem que Moisés levantou. Mas aí que entra o ponto essencial. Você olha para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, a cruz. Você se prostra diante de uma imagem sagrada, não é adoração a ela. O protestantismo tem que entender isto. Eu tenho a plena convicção que quando eu me prostro diante de uma imagem, eu não estou adorando ela. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor, o povo roga ao Senhor, intercede em favor, e o Senhor disse: olhando para ela será salvo. Aí você entenda bem. Quando eu me prostro diante de uma imagem, pedindo a intercessão daquela imagem, junto a Deus, não é que eu estou idolatrando ela. Os protestantes têm que entender isto. Por que as pessoas são curadas? Por quê? O livro de sabedoria vai dar esse relato para nós. As pessoas são curadas
Exatamente por causa disso. Quando as pessoas vão em Aparecida, quando as pessoas fazem procissão, quando as pessoas fazem promessa, quando as pessoas se dedicam o máximo possível, pedindo a intercessão de um santo, de outro santo, de santa, e quando você achar o livro de sabedoria, você dá um glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Sabedoria, se não me falha a memória, vai estar depois de Provérbios. Amém? Glória a Deus. Sabedoria capítulo 16, olha o que a Bíblia diz, isso é fantástico, diga glória a Deus, diga aleluia. Sabedoria capítulo 16, a partir do versículo 5, diz assim, ó, Sabedoria capítulo 16, versículo 5: efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu, também quando pereceram com a mordura das sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Preste muita atenção nisso. O versículo 6 agora: foram pouco tempo de atormentados para as suas correções, eles possuíram um sinal do que? De salvação, que lhes lembrava o preceito de vossa lei, e quem se voltava para ela era o que? Salvo. Não em vista do objeto que olhava. Ei, não em vista do objeto que olhava. Está na Bíblia, tanto a católica quanto a protestante. Ali no versículo 6 eu repito: foram poucos tempos de tormentos para a sua correção, eles possuíam um sinal de salvação, que é a imagem, que Deus disse para eles olhar para a imagem, que eles lembravam o preceito da vossa lei, e quem se voltava para ele era o que? Salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o que? O Salvador de todos. O protestante não vê isso. Está na Bíblia do protestante, está na Bíblia católica. Se eu me prostro diante do crucifixo, se eu me prostro diante de qualquer tipo de imagem, eu tenho uma imagem como imagens sagradas, não como o quê? O que lá está dizendo em Êxodo, capítulo 20 de Êxodo? Não como deuses, porque muitos por aí têm deuses: Dagon, Aserá, Buda, demônio, bruxa, e assim vai, pombagira, e muitos têm esses tipos de deuses para eles. Mas entenda uma coisa, meu amado irmão, irmã. Diga: Deus é tremendo, diga isso. Diga assim: Davi era católico, vamos dizer isso? Davi era católico. Vamos dizer também que o profeta Ezequiel era católico. Vamos dizer também que Salomão era católico. Ali no versículo Ezequiel 41, a partir do versículo 16. Vamos pegar a partir do versículo 17. Ezequiel capítulo 41, versículo 17. Você está com a Bíblia se queira pegar. Acima das portas, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede e em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto do quê? Você está com a Bíblia? Ezequiel capítulo 41, versículo 17. Preste muita atenção nisso. Por que você acha que na igreja católica é cheia de imagem? Claro, o dia que eu tiver e Deus me der a condição para mim ir lá na Basílica de São Pedro, eu vou lá com o maior prazer. Você entra dentro da Basílica de São Pedro e você vê imagem para tudo quanto é lado. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui em Ezequiel capítulo 41, versículo 17. Está na Bíblia católica e também está na Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, como dizem por aí. Acima da porta, as portas, no interior e no exterior, interior dentro e exterior fora do templo, e por toda a parede, em redor e por fora e por dentro, tudo estava coberto de figuras.
Você sabia disso? Ai, eu não vou na igreja católica porque é cheio de imagem de santo, imagem disso. Tem igreja protestante que proíbe as pessoas que congregam lá vir na igreja católica. Você sabia disso? Trata o pensamento aqui. São Padre Pio de Petrocina, os arcanjos revelam as santas que o pai do protestantismo, você sabe quem que é o pai do protestantismo? Vocês não têm nem ideia quem que é o pai do protestante? Da mesma forma que Lúcifer fez a rebelião no céu, e houve-se 1/3 dos anjos que se rebelou com ele, preste muita atenção nisso, não é heresia, não é conversa jogada fora, está na Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 seguinte, que houve batalha no céu. Assim, dentro da igreja apostólica romana, no ano 1500, houve um monge que estava estudando para ser um sacerdote, que foi atormentado por espíritos imundos e que se deixou se corromper pelo espírito maligno, e diz fazer a revolução do protestantismo. O nome desse monge é Martinho Lutero. E hoje essa rachadura está até hoje dentro da igreja, e cada dia que se passa se rebanha mais terço do povo de Deus. Vocês estão entendendo? No céu houve a rebelião e na terra também houve. E você sabe quem que conduz Martinho Lutero a fazer essa rebelião? O próprio que se rebelou lá em cima. Então o pai de Martinho Lutero, segundo São Padre Pio, as revelações que teve, os pais dos protestantes, dos evangélicos, é o demônio, o pai deles. Nossa, Vitor, isso é muito sério, porque eles vivem debaixo de mentira, debaixo de pessoas que são melindrosas, manipuladoras, mentirosas, enganadoras, aonde que faz aquela lavagem da pessoa, para a pessoa sair da igreja santa apostólica romana. Entenda uma coisa, o que constitui uma igreja? São 3 coisas que constituem a igreja apostólica romana, e que hoje existe através dos pilares dos apóstolos. Se constitui a tradição, o magistério, a tradição segundo o que dispolam as suas cartas, da mesma forma que muitas palavras de Jesus Cristo não foram escritas, mas pela tradição vivida daquele povo do tempo de outrora, olhando, observando o que foi dito pelo Senhor, mas que não foi escrito na Bíblia. O magistério, que é todo o clero, uma cúpula de o Papa, bispo, arcebispo, e assim vem dizer